Igreja perdendo fiéis. Carta enviada em 12 de fevereiro de 2010 por um consulente de Curitiba de religião católica, escolaridade superior concluído. Professor Orlando, que a paz e a alegria de Jesus e de Maria estejam contigo. Antes de entrar no assunto da carta, gostaria de dizer que assisti o seu curso sobre a Idade Média e gostei muito. O senhor é uma figura muito simpática, além de demonstrar muito conhecimento. Parabéns! O que me motiva a escrever é uma carta sua que demonstra preocupação com a crescente das seitas protestantes. Na sua resposta, aliás, como de costume, o senhor põe a culpa no Concílio Vaticano II. O senhor já se perguntou o real motivo da evasão de católicos para os neopentecostais? Não seria a sede de um Jesus vivo e presente? Eu sei bem o que o senhor vai dizer. Só nós católicos temos a Eucaristia, Cristo vivo no nosso meio. Concordo plenamente, mas os católicos que comungam percebem Jesus na hóstia santa? Não seria necessário para a grande maioria dos católicos aprenderem o catecismo da Igreja? Não se deveria levar as pessoas a conhecerem a Jesus pela sua palavra, ou numa linguagem RCC, levar a pessoa a um encontro pessoal com Jesus? É disso que as pessoas precisam, não de um retrocesso ao ponto de se ter a missa em latim. Muito embora concorde com o senhor quando fala de abusos, acho a missa nova excelente. Nem ia falar de missa nova ou de sempre, mas, como um parênteses, qual é o problema com a missa nova? Não temos as leituras, a oração eucarística, a consagração, enfim, tudo? É completa, nunca deveria ser objeto de discussões ou questionamentos, quanto mais uma bandeira para uma vida toda, como é o seu caso. Voltando ao assunto, não tenho dúvidas que se a Igreja ainda vivesse nos dias anteriores ao Vaticano II, a derrocada seria maior, bem maior. Sou um exemplo e conheço algumas dezenas de pessoas que voltaram à Igreja pela RCC. Muitas nem continuaram no movimento, mas estão firmes na fé católica. Que seria dos nossos jovens sem a RCC ou outros tantos movimentos originados a partir do Concílio Vaticano II? Quem na Igreja atrai mais pessoas para o catolicismo, se não a RCC? O movimento pela missa de sempre tem atraído pessoas em grande número como a RCC? As celebrações, segundo o missal de Pio XII, lotam as igrejas como nas missas do padre Marcelo Rossi? E por favor, professor, não dá para alegar que nessa altura do campeonato não se precisa de quantidade, mas de qualidade. Qualifiquemos, pois, o grande número de pessoas que são atraídas, dando-lhes o alimento sólido dos ensinamentos e da doutrina católica. Por favor, me responda essas questões, se puder, é claro. Para concluir, acho que não há mal nenhum no senhor ser um homem conservador, que goste da missa de sempre. Muitos gostam, e há muito espaço dentro da Igreja para que enriqueçam com a sua espiritualidade o todo da Igreja. Apenas acho errado seu combate sistemático a tudo que não lhe agrada na Igreja. Abusos e erros devem ser combatidos, mas nunca ao bel prazer de posições pessoais. Cordialmente. Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por me achar simpático, apesar de ser briguento. De fato, sou brigador, pois a situação atual dos católicos me obriga a lutar pela fé. E nunca houve tantos erros contra a fé entre os católicos como hoje. E você adivinhou, a culpa é do Concílio Vaticano II. Meu caro, o Vaticano II foi modernista e adotou a linguagem da fenomenologia, que pouca gente entende. Pergunte ao seu pároco o que é a fenomenologia e depois confira o que ele disser com qualquer livro de filosofia. Frei John Kobler, falecido fenomenologista paladino do Vaticano II, escreveu que o maior dever atual dos teólogos é o de explicar o que significam os nebulosos textos do Vaticano II. E Monsenhor Brunero Gerardini, teólogo muito considerado em Roma e no Vaticano, aplicou ao texto da Lumen Gentium o famoso verso da terceira écloga de Virgílio, Late angius in herba. A serpente se esconde entre as ervas. Isto é, a heresia se esconde sob as palavras nebulosas do Vaticano II. Ele se referia particularmente aos textos da Lumen Gentium. E por que isso aconteceu?
porque os modernistas do Vaticano II adotaram a terminologia e os conceitos antimetafísicos da filosofia moderna. Ora, meu caro, a filosofia moderna é antimetafísica e dialética. E isso desde Duns Scoto, do qual em Regensburg, Bento XVI declarou que dele veio todo o mal. Dele vieram Eckhart, Ockham, Descartes, Kant, Fichte, Schelling, Hegel e Marx, Husserl e Heidegger, Rahner et caterva. E nessa lista, caso você conheça algo de filosofia e de gnose, se encaixam materialistas e idealistas, dialeticamente. Porque a gnose crê que o ideal é o real, que espírito é matéria e matéria é espírito. Leia Oettinger, mas cuidado com seu veneno dialético. E sendo assim, o materialismo é espiritualismo. Dialeticamente significa contraditoriamente, isto é, igualando os contrários, bem e mal, verdade e mentira, masculino e feminino, eu e tu, Tristão e Isolda. E ainda neste ano, você compreenderá por que coloquei aí Tristão e Isolda nesta briga. Tu, não mais Isolda, eu, não mais Tristão. Mas Isolda é Tristão, e Tristão é Isolda. Misterioso, não? Esse é um parêntese, visando outros inimigos, outra briga. E assim, como Tristão é Isolda, e na filosofia moderna o sujeito é o objeto, assim também o materialismo é o espiritualismo. Por isso, a teologia da libertação marxista, racionalista e materialista se identifica com a RCP, a renovação carismática protestantizante, irracionalista e espiritualista. E se tu, igual a eu, como pregava o cabalista e marxista Martin Buber, que influenciou mais teólogos modernistas vestidos de católicos do que rabinos, então na missa o padre é o povo e Cristo é o eu coletivo da Assembleia numa experiência místico-uni-personalização gnóstica. Misterioso, não? Traduzindo, a missa nova do maçom Monsenhor Bunini e de Paulo VI, quem se diz que reza a missa é o povo. Por isso, a missa tem que ser em vernáculo. E se há um só eu, Cristo não está na hóstia. Estaria no povo, que proclama agora, ele está no meio de nós. E como cada um julga ter o Espírito Santo, cada um se julga com certeza salvo. E quem tem certeza, não tem mais esperança de ter, pois pensa que já tem. E isso vai contra a fé, que ensina no Eclesiastes. Triste é a situação do homem, porque não sabe se é digno de amor ou de ódio de Deus. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1. E sua preocupação com o número é democrática e marquetista. Só os deputados e os capitalistas acham que no maior número se encontra a verdade. E assim, como a verdade não se alcança consultando cartomantes, assim também só Pilatos poderia pôr em plebiscito se Cristo ou Barrabás eram o Filho de Deus. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli. PS. E não se espante ao saber que houve um monsenhor maçom. Os números aí não faltam. Orlando Fedeli.